Você já deve ter ouvido alguém dizer que o PMBOK não é ágil, que se você aplica o PMBOK, principalmente se o seu projeto for de software, seu projeto vai ser lento e tudo de desgraça vai acontecer, porque agilidade não é no PMBOK que você vai achar. Se você já ouviu esse tipo de colocação, fica comigo nesse vídeo que eu vou te mostrar a realidade sobre esse tipo de conteúdo. Saudações para você que é gerente de projeto e quer aprender a entregar software com mais qualidade e sem desperdício, tá? Meu nome é Agostinho Risso e aqui nós vamos falar sobre como que você pode aplicar as melhores técnicas de gestão que são aplicadas no mundo inteiro em diversos tipos de projetos, seguindo práticas como as recomendadas pelo PMBOK, Scrum, Kanban, Prince2 e tudo que você pode imaginar de excelência de conteúdo visando criar esse tipo de transformação nas organizações, tá bom? Meu nome é Agostinho Risso e eu trabalho com gerenciamento de projetos e transformação organizacional há mais de 7 anos. Bom, o que eu queria trazer para vocês aqui, pessoal, é exatamente como o PMBOK evoluiu ao longo dos anos, tá bom? Então, se você não me segue nas redes sociais, me segue aqui, Agostinho Risso, eu posto um pouco da minha rotina lá, trago sempre insights mais rápidos, podem contribuir com você de forma complementar ao conteúdo aqui do canal. Por que que eu quero trazer para vocês como que o PMBOK evoluiu ao longo dos anos, especialmente no tema agilidade, que é algo muito importante e muito recomendado se você quer fazer projetos de software. Porque até no vídeo anterior, se você não viu ainda, olha lá aí no canal, eu comentei, né, que muita gente acha que o PMBOK não é ágil, mas nunca parou para olhar o seguinte detalhe. Se você pegar aqui, fique comigo, ó. Estou aqui com uma imagem que mostra a quinta edição da PMBOK, eu tenho aqui a sexta edição e a sétima edição, tá bom? Então, um dos benefícios de você ser membro do PMI, né, que você pode baixar essas edições com a quitação da anuidade, certo? O que eu vou fazer aqui, pessoal? Uma brincadeira, tá? Mostrando para vocês quantas vezes a palavra ágil ou ágeis é citada nesses livros, certo? Então, por que eu tô trazendo isso aqui para vocês? Porque é importante entender que, assim como você como profissional evolui, né? Você aprende coisas novas, se é que você considera isso importante, eu acredito que sim, senão você não estaria aqui nesse canal. Mas conforme você aprende coisas novas e aplica, a própria literatura que você estudou, ela também toma um cuidado de evoluir, principalmente literaturas como essa aqui que eu estou mostrando. Que é a literatura do PMBOK, é um padrão de conhecimento, né, feito pela comunidade de gestão de projetos do mundo inteiro. É claro que são as pessoas referências. Se você pegar o próprio livro, né, no começo ele fala quem que contribuiu, né, com a construção da edição. Aqui, ó, exatamente aqui. Vejam só, aqui, ó, tem todas as pessoas que foram colaboradores com essa edição. Então, as pessoas, elas fazem isso aqui, por quê? Porque elas estão comprometidas com a construção de conhecimento que de fato está dando certo no campo de batalha. Essas pessoas aqui, elas são gerentes de projeto, gerentes de programa, de portfólio, certificadas não só no PMI, mas certificadas em diversas outras áreas, né, em diversas outras referências de conhecimento e gestão de projetos. E por que elas fazem isso? Simplesmente pelo bem da comunidade, tá? Então, entendo que o Guia PMBOK ele é feito por gerentes de projeto para gerentes de projetos, tá? E certamente projetos ágeis estão inclusos nessa abordagem. Só que o que eu vou mostrar aqui para vocês é que essa evolução aconteceu ao longo do tempo, de uma forma bem impressionante, tá? E o crédito para essa análise não é meu, tá? Eu, quando comecei a estudar para minha certificação PMP, vi o próprio Andriele falando isso, não no curso dele, mas num vídeo gratuito mesmo. Ele fala, né, que o Guia PMBOK evoluiu muito em abordagens ágeis, até porque foi feita uma contagem da quinta, na sexta e na sétima edição. No caso, ele falou da quinta e da sexta, e eu, por curiosidade, fui pesquisar na sétima edição a quantidade de vezes que a palavra ágil ou ágeis é citada. E aí, no vídeo anterior, eu falei, na quinta edição é citado 5 vezes, e na sexta edição eu falei 30 ou 50 vezes. Olha o que aconteceu, gente. Então vamos lá. Vou compartilhar minha tela aqui só para vocês verem que impressionante que é isso. Quinta edição, tá? Eu vou dar um Ctrl L aqui. Ctrl F. Vou escrever a palavra ágil. Olha lá quantas vezes ela apareceu. 5 vezes. A palavra ágil apareceu. Tá bom?
E aí, mas ela apareceu porque estão falando que o coelho é ágil e dando um exemplo? Não, gente, olha só. Se você for olhar aqui, ó, é possível usar metodologias e ferramentas distintas. Por exemplo, ágil, cascata, Prince 2. Desenvolvimento ágil de software, quinta edição. Em outros projetos de desenvolvimento ágil de software, né? E olha aqui, gente. Se qualquer abordagem ágil for utilizado, o processo controlar o cronograma está relacionado com... Então vejam só, o próprio PMBOK 5, gente, é uma versão de 2013, tá? Ele fala aqui para você que se você quiser controlar o cronograma com uma abordagem ágil, determinadas coisas são recomendadas. Então desde 2013 fala isso, tá bom? Então para quem fala que não é ágil, que isso só foi feito agora por causa de modinha, etc. Olha aqui a versão de 2013, está escrito explicitamente, eu tô mostrando aqui para vocês, tá bom? Tá, então o que acontece? Apareceu a palavra ágil 5 vezes, beleza? E a palavra ágeis, né? Uma menção similar. Quantas vezes ela aparece? Vamos lá? Vamos olhar aqui. A palavra ágeis. Ela aparece aqui. Cinco vezes também, ok? A palavra ágeis aparece 5 vezes. Então eu tenho aqui no PMBOK quinta edição uma aparição da palavra ágil ou ágeis 10 vezes, beleza? O que isso significa, pessoal? É apenas um preciosismo, né? Então, inserir aqui, ó, a palavra ágil e ágeis, certo? Palavra ágeis apareceu 5 vezes. Então, no total, a quinta edição apareceu 10 vezes. É um preciosismo porque eu tô trazendo isso para vocês? Não, não é um preciosismo. É só para mostrar que desde 2013, que é a data de lançamento da quinta edição, ele já trazia não só abordagens ágeis, mas olha só que impressionante. Impressionante para quem não conhece de fato, né, o porquê que o PMI tá na ponta. Ó, ele já traz aqui a certificação ágil, tá? Feita pelo próprio PMI. PMI SCP já desde 2013 existe e é referenciado no guia PMBOK, tá bom? Então, vamos lá então para a sexta edição. Sexta edição, mesma coisa. Agora vocês vão ver, gente. Olha que coisa. Quantas vezes aparece a palavra ágil na sexta edição? Gente, aparece 577 vezes. 577 vezes, tá? Então, vamos lá então. Para quem fala que o PMBOK não é ágil, que é tudo waterfall, é só para construir parede, etc. Tá aqui, ó. 577 vezes é mencionada a palavra ágil. E a palavra ágeis? Tcharam! 310 vezes aparece a palavra ágeis. Ela não é uma coisa incrível. 310. Certo, gente? Então, olha lá, 310 vezes. Então, no total, 887 vezes, gente. Quase 1000 vezes aparece a palavra ágil ou a palavra ágeis, tá bom? Então, vai falar para mim que o PMBOK não é ágil? Beleza, o PMBOK ele não pode ser ágil, né? Se você soltar o livro, ele não sai correndo rápido, né, da sua mão. Né? Se você jogar o PMBOK, não necessariamente ele vai acertar ágil de forma ágil na cabeça de alguém. Brincadeiras à parte, pessoal. Ele é um livro que, de fato, traz sobre abordagens ágeis, tá? Então, por mais que ele não seja a principal referência do PMI, no próprio início do PMBOK 6, vou mostrar aqui para vocês, ó. Ele fala sobre conteúdos complementares, né? E específicos sobre as abordagens ágeis. Ó, aqui eles até apelaram, né? Vejam só. Mentes abertas, várias abordagens, um objetivo, né? Tem o guia ágil. Se você entrar lá no site do PMI, você vai ver que ele fala sobre agilidade. Tem o guia ágil, tem o Practice Guide for Agile Management. Tem uma série de conteúdos para você aplicar abordagens ágeis de forma complementar ao que está no PMBOK, beleza? Então aqui a gente já fez nossa contagem 887 vezes. E agora a última edição, a sétima edição. Quantas vezes aí? Chutem. Quantas vezes aparece a palavra ágil? Bom, pessoal, só antes da gente continuar aqui, vou pedir para que você curta esse vídeo aqui, compartilhe, ajude as pessoas a entenderem que existem fontes de conhecimento sobre gerenciamento de projetos que são importantíssimas
de vocês usarem, lerem, aplicarem, criticarem, irem para a comunidade e fazerem as suas contribuições, tá? Ainda que você não queira fazer isso especificamente, pelo menos aproveite o lado bom do que está aqui e curta esse vídeo, compartilhe, porque tem muita gente que nem sabe que existem padrões de gerenciamento de projetos que evoluem. Aqui eu estou mostrando a evolução de 2 palavras, mas o conteúdo em si, a estrutura dele, você vai ver, a estrutura mudou, tá? Então, antes a gente tinha processos na quinta e na sexta edição, agora a gente tem princípios e domínios de performance. É muito importante ajudar as pessoas a entenderem. Isso aí pode agregar bastante na gestão de projetos, tá? Se você é um gerente de projetos de software que quer entregar com mais qualidade, como que você vai evoluir a qualidade do seu produto ou da sua abordagem gerencial? Você tem que estudar, você tem que testar, você tem que refletir, né? Se você não quer ter desperdício, né? Evitando riscos desnecessários, evitando ter que falar com pessoas 2 vezes, entende? Você precisa estar sempre estudando e aplicando o que tem de melhor na área que é a sua profissão, tá bom? A grande missão do PMI foi ter transformado o gerente de projeto em uma profissão e ele conseguiu fazer isso depois de muitos anos, mas hoje existe todo um arcabouço de coisas que você pode estudar, beleza? Então curte aqui esse vídeo, compartilhe que pode ajudar bastante as pessoas. Então voltando aqui, vamos fazer a nossa contagem, né? Quantas vezes aparece a palavra ágil? Tcharam! Opa! Ágil. No PMBOK 7 apareceu 24 vezes a palavra ágil. Por que diminuiu, pessoal? Vejam só. Como eu expliquei para vocês, agora, como que é a estrutura do guia PMBOK? Tem uma imagem aqui bem bacana que ilustra isso, ó. Vou deixar maior aqui para vocês verem. O PMBOK, ele sempre é formado por 2 livros, né? O Ricardo Vargas gosta bastante de falar isso. Então você tem, primeiro, o Guia do Conhecimento em Gestão de Projetos, que no caso da sexta edição anterior, que a gente estava vendo lá, que saiu ágil mais de quase 1000 vezes, né? Você tinha lá as áreas de conhecimento, certo? Então você tinha a integração, o que era, escopo, cronograma, etc. E o padrão, certo? Que eram os processos de gerenciamento de projetos e como que eles se integravam, ok? Então, aqui são os grupos de processo, iniciação, planejamento, execução e controle, e aqui as áreas de conhecimento e os processos de cada área de conhecimento, tá bom? Elas se relacionam, tá? Mas uma coisa é o guia, a outra coisa é o padrão, a norma ANSI, tá? Já a 7ª edição, ela inverteu. Veja que o padrão tá no começo e o guia tá depois, tá? Então, são sempre 2 livros, você tem o padrão e o guia. E aí, pessoal, vejam a revolução. Agora, a gente não está mais falando de processos no guia PMBOK, nós estamos falando de princípios. Princípios são comportamentos que o gerente de projetos precisa praticar para o projeto dele dar certo, tá bom? E domínios de desempenho de projetos são áreas que ele precisa performar para que o projeto dele dê certo. Então, ele precisa performar em planejamento, ele precisa performar em medição, em certeza, em abordagem, desenvolvimento, ciclo de vida. Vejam só, pessoal. Você tem menos vezes a palavra ágil, mas tem uma parte inteira do guia PMBOK para falar de abordagem de desenvolvimento e ciclo de vida. Essa segunda parte dele aqui, ela tem muito mais páginas do que a primeira, que são dos princípios, tá? Então ele tem uma parte específica sobre você selecionar a abordagem de desenvolvimento. E olha só, adaptabilidade, resiliência e mudança são princípios, tá bom? Então, por mais que eu não esteja trazendo aqui a palavra ágil, eu tenho na estrutura do PMBOK agora adaptabilidade e resiliência e mudança, tá? Não é mais controle a mudança, gerencia a mudança, é enable change. Você tem que prover a mudança, tá bom? Então, ele não tem mais só uma grande quantidade de palavras ágil, como tinha, por exemplo, na 6ª edição, que ainda era estruturada por áreas de conhecimento e grupos de processo. Agora está na estrutura dele, tá? Então entendam isso. Mas, voltando aqui para nossa brincadeira, né, que a gente estava fazendo antes aqui, vamos contar quantas vezes tem, só para a gente fechar essa dúvida. Então, ágil tem 24 vezes e ágeis tem quantas vezes? 14 vezes. Então, ágeis eu tenho 14 vezes no guia PMBOK 7. Então, vejam só o que a gente tem aqui, ó, um gráfico mostrando a diferença, certo? Ó,
Ué, gente, cadê meu gráfico? Aqui. Então, ó, na quinta edição eu já tinha alguma coisa de ágil. Não peguei a quarta edição, porque não era membro do PMI, não tenho acesso à quarta edição. Se você quiser fazer até essa contagem, eu acho que ia ser bem bacana. Na sexta edição, quase 1000 vezes. E na sétima edição, 38 vezes, gente. Então, vejam que ele, nossa, na sexta edição ele deu um pulo absurdo, mas por quê? Porque você precisava tratar de agilidade nessa estrutura anterior, né? Então, imagina o quão desafiador é você tratar de agilidade pensando em processos, né? Pensando em estruturas de processo. Deixa eu mostrar aqui de novo. Aqui, ó. Aqui, ó. Imagina, eu preciso tratar de agilidade mesmo, eu preciso mencionar a palavra ágil, que para você gerenciar o seu escopo de forma ágil é diferente, para você gerenciar o cronograma de forma ágil é diferente, os custos, a qualidade, os recursos. Agora eu não preciso mais citar isso tantas vezes, eu tenho já na estrutura. Eu já tenho um princípio, o princípio não muda mais, tá? Eu já tenho uma parte ali falando que abordagem de desenvolvimento de ciclo de vida, você precisa performar nisso. Se você começou ágil e quer mudar para híbrido, se você começou híbrido e quer ficar 100% ágil ou 100% preditivo, não importa, essa é uma área de performance, é um domínio de performance, domínio de desempenho. Então, gente, agora tá na estrutura, tá bom? E por que eu tô trazendo isso aqui para vocês? Porque você, como gerente de projeto, e projeto de software ainda, que é uma coisa super volátil, que você está precisando sempre repensar a qualidade do seu produto, a necessidade do seu cliente, você entrega, o seu cliente mesmo fala, poxa, eu até queria preto, mas era branco, na verdade, que atender a minha necessidade, ou eventualmente uma parte interessada externa influencia sobre aquilo, você precisa estar sempre repensando a maneira que você faz isso, né? Se você sempre gerencia projetos da mesma forma, se você não aplica padrões, métodos, técnicas, você corre o risco de não só não melhorar, como ficar para trás, né? Por quê? Porque tem aquela máxima, né? O que te trouxe até aqui não vai te levar adiante necessariamente, tá? Pode ser que você evolua, sim, fazendo as mesmas coisas, mas é pouco provável. Se não, gente, um guia, né, como o guia PMBOK foi construído por uma inteligência coletiva gigantesca, por pessoas super gabaritadas, não ia mudar tanto, né? A gente viu ali a mudança da quantidade de vezes que a palavra ágil é citada. Depois eu mostro para vocês a mudança estrutural do guia PMBOK. Então, vocês acham que se o próprio guia PMBOK não muda, se essa inteligência coletiva não está ali se degladiando, né, para fazer a coisa acontecer, se eles acham que tem que mudar, imagina você como gerente de projeto, imagina você que tem responsabilidade de entregar software, que é uma coisa que está, assim, hoje as empresas elas têm uma incapacidade de entregar software diante da necessidade que existe de processos comerem software. Tá? Então é importante pensar nisso, porque você precisa sim evoluir e se você puder ser membro do PMI, comprar os padrões, gente, eu não tô ganhando nada para falar isso, eu tô falando isso porque de fato mudou minha vida. Quando eu fui no primeiro congresso de gerenciamento de projetos aqui do meu estado, que o PMI proveu, eu falei, putz, meu, existe uma disciplina de gerenciamento de projetos. Por mais que eu tava tendo na faculdade, eu sou engenheiro de produção de informação, eu tive na faculdade a disciplina de gerenciamento de projetos, eu não sabia que existia um instituto, que as pessoas se voluntariavam, que existia livro, que existia uma série de coisas no ambiente do gerenciamento de projetos, como o que o PMI faz, tá bom, pessoal? Então é fundamental vocês entenderem que você precisa evoluir, assim como o próprio Guia PMBOK evolui, tá? E eu vou dar aqui para vocês alguns exemplos, tá? Que levaram a eu, pessoalmente, ter mais resultado com isso. Primeiro exemplo, antes eu gerenciava projetos ágeis só com Kanban, certo? Eu colocava ali os post-itzinhos, né, e gerenciava, ficava passando as tarefas, né, de um lado para o outro. Ah, chegava ali uma tarefa, eu planejava na hora, ia lá e passava, certo? Então, isso é legal, mas o que acontece? Eu vi depois que se eu gerenciasse, por exemplo, no Azure DevOps, então eu pego ali o épico, as features, as stories e vou quebrando as tarefas e coloco num board, fica mais estruturado. Por quê? Porque eu tenho a descrição do requisito na story, do requisito maior na feature e do épico ali, que no caso a gente usava o projeto inteiro. Eu usava ele numa estrutura que era coesa à estrutura de requisitos com as tarefas ágeis. Então já é muito melhor que o Planner, que você, por exemplo, só pega e cria a tarefa. Mas agora, como que eu faço? Eu até posso depois no quadro Direcionamento Tecnológico mostrar para vocês exatamente como que vocês fazem isso, né? A gestão híbrida, ou seja, eu planejo o projeto na linha do tempo pelo MS Project, né? Atribuo custo nos recursos que estão nessas etapas do projeto, para quê? Para que eu consiga gerar valor agregado, apesar de eu ter o projeto lá todo gerenciado de forma ágil,
com os requisitos, as tarefas dentro do Azure DevOps. Então eu tenho as duas visões, porque eu consigo ter a percepção de progresso ao longo do ciclo de vida do meu projeto, tá? Então depois eu posso gravar um quadro específico sobre isso, como que eu faço hoje de forma híbrida, como que eu fazia para mostrar exatamente como foi essa evolução no software mesmo, para gerenciar tarefas, requisitos e escopo, cronograma e custo, que é o que a abordagem híbrida permite quando você usa valor agregado, tá bom? Então, foi importante para mim e é o que eu recomendo para vocês, mas simplesmente pelo fato de pensar, poxa, como que eu posso gerenciar melhor requisito? Azure DevOps. Como que eu posso agora gerenciar tarefa, requisito e custo, né? E demonstrar o quanto eu deveria versus o quanto eu estou dentro do meu projeto. Aí é valor agregado e de forma híbrida você pode fazer isso plenamente, dá muito certo, tá bom? Então é importante entender isso, mas qual pode ser uma objeção sua para não fazer isso eventualmente? Poxa, meus últimos 10 projetos deram certo, por que eu vou evoluir? Pelo que eu falei, gente, você corre o risco de não só não melhorar, né? Se você tem pavor de não ser melhor amanhã do que hoje, né? Isso não é o suficiente, você pode ficar para trás, porque o mundo evolui, as necessidades das pessoas evoluem, e se você não se melhorar como gerente de projeto, se você não melhorar cada vez mais a sua capacidade, pode ser que você não consiga mais entregar o seu software, né? Você não consiga mais mobilizar a equipe, não consiga mais atuar no contexto que você atua atualmente, se você não melhorar suas técnicas de gerenciamento de projetos. Então isso é fundamental, tá bom, pessoal? E como que você precisa fazer isso? O jeito errado, tá, de você fazer isso é simplesmente melhorar para melhorar. Ah, então tá. Então agora eu sei que eu tenho que melhorar. Antes eu fazia EP diretamente no project, eu pegava lá, criava a estrutura do meu projeto e agora eu vou fazer uma coisa visual no PowerPoint. Gente, não é assim também. Se você simplesmente mudar, não necessariamente você melhora. É claro que se isso for de uma forma legítima, poxa, antes eu fazia no Project, mas agora eu vou fazer no PowerPoint porque eu de fato quero engajar mais as pessoas, aí bacana, vai fundo e aprenda com isso, tá? Então não é simplesmente mudar, não é simplesmente fazer por fazer, é importante você de fato pensar no que pode agregar valor. E o jeito certo de fazer isso é não pensar apenas no final do projeto, não é olhar, poxa, mas no meu último projeto de software, o que deu certo, o que deu errado, o que eu poderia ter melhorado. Isso é importante sim, mas pensa no projeto que você está fazendo agora. Né? Pensa no requisito que foi mal coletado, pensa na tarefa que foi mal estimada, pensa no cliente que foi deixado de lado, tá? Pensa no código ali que era complexo demais para o desenvolvedor fazer, mas ele não mapeou esse risco junto com você na época, ou até mesmo com o Product Owner se você está trabalhando com ele. Então pensa no que você está fazendo hoje, que pode servir para você hoje, tá? Então pensa nisso e aplica agora para você já começar a melhorar na gestão dos seus projetos. E sempre, pessoal, unam a aquisição de conteúdo explícito, como que é o que está no Guia PMBOK, com a aplicação desse conhecimento explícito, porque aí sim nisso você vai ter a sabedoria. Uma coisa é o conhecimento, outra coisa é a sabedoria, ou em outras palavras, uma coisa é o conhecimento explícito que está no livro, que você pode ir lá e reescrever com suas palavras, outra coisa é o conhecimento tácito, que é a capacidade de usar aquilo, e outra coisa é a competência, que é você saber o que fazer, saber como fazer, e o mais importante é você querer fazer as coisas que você sabe que precisam ser feitas. Não adianta você ser super bom de teoria, você saber aplicar. Se você não quer fazer, você não é competente. Tá bom, pessoal? Então, é isso que eu queria trazer para vocês. Novamente, se você gostou desse conteúdo, curte e compartilha com as pessoas que pode ajudar bastante, tá? Me sigam aí nas minhas redes sociais, tá? Aqui no Instagram, eu tô ali sempre postando conteúdo que pode ajudar, vamos interagir lá, se engajar, que eu tenho certeza que a gente pode ajudar bastante as pessoas com uma melhor gestão de projetos e uma melhor transformação das organizações. Um forte abraço e até a próxima.